Bruce Lee. Este homem é provavelmente conhecido por todos, mesmo que você nunca tenha se interessado por história de artes marciais. Mas, para entender de uma vez por todas por que Bruce Lee é chamado de Super-Homem, vale a pena ouvir alguns fatos de sua curta, porém vibrante biografia. Muitos erroneamente acreditam que Bruce Lee era um mestre da tradição chinesa de Kung Fu. Na realidade, não é bem assim. O lutador lendário não aderiu a nenhum dos estilos conhecidos na época. Por isso, ele pegou o melhor dos diferentes tipos de artes marciais e combinou em uma escola separada, chamada Jeet Kune Do. Lee estrelou em 5 filmes de Hollywood, e ele tinha como alunos muitas celebridades da indústria cinematográfica americana. Mas por que é que ele ainda é considerado uma lenda? Primeiro de tudo, pela sua incrível técnica de luta. Sabe-se que Lee foi capaz de atacar a uma distância de 1 metro em 50 milissegundos. Em um filme comum, que contém 24 frames por segundo, é impossível capturar essa cena. E se geralmente, ao filmar episódios de combate, os diretores tentam acelerar a reprodução na edição, com Bruce Lee era ao contrário, pois pediam para que ele batesse devagar no set, enquanto filmavam com tecnologia avançada de 32 frames por segundo. Outro elemento importante da habilidade de Lee foi o uso do nunchaku, um tipo famoso de arma oriental, que muitas pessoas associam aos ninjas japoneses. Sabe-se que a precisão do impacto de Lee era tão alta que ele conseguiu acender um fósforo minúsculo com um nunchaku, enquanto seu assistente segurava o fósforo nos dentes. Contudo, o que mais trouxe fama ao mestre foi o seu soco de 1 polegada. Com a ajuda disso, Lee era capaz de derrubar seu adversário com uma técnica de esmagamento a uma distância de apenas 3 centímetros. Jackie Chan. Outra lenda das artes marciais, Jackie Chan, era diferente de todos os outros desde a infância. Segundo o próprio ator, ele passou 12 meses no útero de sua mãe. Quando ele finalmente passou por uma cesariana, descobriram que a criança pesava quase 5,5 kg. Logo após o nascimento, seus pais tentaram vender o pequeno Jack à parteira por $26. Naquela época, essa prática não era incomum. Felizmente, eles não tiveram sucesso. No entanto, aos 7 anos de idade, os pais deixaram Jack em um colégio interno de Hong Kong e foram para a Austrália. E foi exatamente lá que ele começou a estudar artes marciais e acrobacias. Em meados da década de 70, Jack começou a conquistar lentamente a indústria cinematográfica americana. Ele até conseguiu trabalhar no mesmo set com Bruce Lee, e depois da morte de Lee, Jack passou a fazer parte da chamada Bruce Mania, uma produção de muitos filmes de baixo custo sobre a lenda de Hong Kong. Mas Jack queria criar sua própria imagem, mais bem-humorada e alegre, de dublê e acrobata. E ele conseguiu. Com o tempo, o ator começou a gravar seu próprio filme, no qual nunca houve violência explícita, cenas obscenas e conflitos verbais, exceto os cômicos. E claro, acima de tudo, os fãs adoram Jack pelo fato de ele sempre executar todos os seus truques por conta própria. Não é de se admirar que ao longo dos anos de sua carreira, ele tenha sofrido uma lesão no crânio, 3 fraturas no nariz, repetidas contusões nos ossos das mãos e deslocamento de ambos os ombros, pelvis e externo. Além disso, Jack está listado no livro Guinness dos Recordes como um dublê que realizou o maior número de acrobacias em toda a sua carreira, totalizando mais de 1000 delas. A propósito, um dos cartões de visita de Jackie Chan são as cenas mal sucedidas que ele mostra durante os créditos de seus filmes. Dessa forma, o ator quer mostrar às pessoas que os truques parecem simples apenas na tela, e reproduzi-los em casa é uma péssima ideia. Não é por acaso que o Jack e sua equipe de dublês estão na lista negra das companhias de seguros de todo mundo. Com este nível de risco, nenhum seguro quer se responsabilizar por isso. Arnold Schwarzenegger. Todo mundo tem seu próprio sonho. Enquanto alguns sonham em ter seu apartamento e carro próprio, outros sonham em ter fama mundial e uma riqueza incalculável. O lendário fisiculturista Arnold Schwarzenegger é uma dessas pessoas. Seu caminho, que começou com a mudança da Áustria para os Estados Unidos, pode ser considerado um verdadeiro sonho americano. Desde a infância, o pequeno Arnold sonhava com a fama e decidiu se dedicar ao esporte. No começo, ele jogou futebol, mas logo decidiu se mudar para o bodybuilding, que estava em ascensão na
naquela época. Para conseguir alcançar seu sonho, Arnold treinava todos os dias. Nos fins de semana, quando a academia estava fechada, ele entrava no local através das janelas. E não foi em vão. Ao longo dos anos de treino exaustivo, Arnold construiu um corpo verdadeiramente perfeito. Você sabia que ele entrou para o livro Guinness dos recordes como o homem com o corpo mais perfeito entre todas as pessoas que já viveram na Terra? O sistema de treinamento de Arnold Schwarzenegger incluía 2 idas à academia por dia. A propósito, um dos segredos do corpo impecável de Arnold é a técnica de vácuo emprestada do yoga. Graças a ela, o atleta conseguiu alcançar uma cintura bem fina e uma barriga perfeitamente reta. Os esforços de Arnie não foram em vão. Em 1967, ele se tornou o ganhador mais jovem do título Mr. Universo da história. Em toda a sua vida, ele recebeu este título 4 vezes e se tornou Mr. Olímpia 7 vezes. Em um certo momento, isso tudo acabou chamando a atenção dos diretores de Hollywood. Talvez Arnold não seja um gênio da atuação, mas seu papel no Exterminador do Futuro foi conseguido graças a uma habilidade especial. O fato é que o diretor James Cameron estava procurando por um ator para o papel de um robô-homem que não piscasse os olhos durante o filme, o que era especialmente difícil de fazer durante as cenas em que havia tiros. Mas Arnie fez um excelente trabalho. A propósito, a famosa frase do herói "I'll be back" deveria ter sido falada como "I'll come back". No caso, esse errinho do ator, que não é falante nativo de inglês, caiu como uma luva na cena. Como resultado, a frase se tornou um bordão. I'll be back. I'll be back, Benny. I'll be back. She'll be back. I might be back. You'll be back. I'll be back. Ha! Muhammad Ali. Este mestre é admirado por qualquer pessoa que já tenha usado luvas de boxe. Nascido em Cassius Clay, ele cresceu em uma família pobre, com um pai que bebia muito, e por isso ele foi privado de uma infância feliz. Era por isso que ele tratava sua bicicleta, comprada com seu próprio dinheiro, como um tesouro. No entanto, quando Muhammad tinha 12 anos, seu maior bem de 2 rodas foi roubado. Foi então que o adolescente decidiu aprender boxe, para poder lutar contra seus inimigos. Após apenas 6 semanas de treinamento, Muhammad conquistou sua primeira vitória no ringue. O mais interessante é que o atleta pedia para jogar pedras nele durante o treino, para que desenvolvesse velocidade. Dessa forma, ele aprendeu a se esquivar dos golpes. Durante sua carreira amadora, Ali venceu 100 de 108 lutas e também se tornou 6 vezes campeão do Torneio de Luvas de Ouro em Kentucky, onde nasceu. Quanto à sua carreira profissional, além de vários títulos mundiais de peso pesado, ele conquistou ouro nos Jogos Olímpicos de 1960. Stephen Hawking. Normalmente, as pessoas que não se interessam muito por ciência nem sequer sabem os nomes dos principais cientistas, mas todo mundo com certeza já ouviu falar sobre esse gênio. Ele se tornou famoso não apenas graças à popularização da ciência e de suas brilhantes teorias, mas também porque fez suas descobertas apesar da amarga doença que enfrentava. Aos 21 anos, Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como doença de Lou Gehrig. É uma doença neurológica que faz com que a pessoa perca gradualmente o controle sobre seus próprios músculos. Os médicos afirmaram que Stephen tinha apenas alguns anos de vida. Felizmente, Hawking viveu até 76 anos, mas já na idade adulta, perdeu completamente a capacidade de falar. Para se comunicar com o mundo, o cientista usou até o final de sua vida um sintetizador de voz que os programadores da Intel desenvolveram para ele. Foi graças a Hawking que a comunidade científica aprendeu muito sobre buracos negros. O cientista não só desmentiu mitos, como também promoveu suas próprias teorias ousadas, como por exemplo, que o universo é infinito. Ele também acreditava na existência de alienígenas e, a propósito, ele considerou o desenvolvimento da inteligência artificial como uma das principais ameaças aos seres humanos na Terra. Steve Jobs. Um homem modesto, sempre vestido com blusa gola alta preta e calça jeans. Uma imagem que já se tornou emblemática e conhecida por todos. Não dá pra negar que Steve Jobs é o verdadeiro gênio digital da nossa geração. E ao que parece, não tinha nada que ele se interessasse mais do que tecnologia.
Esse cara, que não se formou na faculdade, vestia sempre as mesmas roupas e se recusava a fazer o tratamento contra o câncer que enfrentava. Ou seja, não seguiu nenhuma regra por toda a vida. Ao mesmo tempo, ele deu ao mundo os dispositivos Apple, que mudaram completamente o mundo e que muitas empresas ao redor do planeta tentam copiar sem sucesso. Mas afinal, por que usar uma maçã como logotipo? Acredita-se que essa seja a primeira coisa que veio à mente de Steve e seu colega Wozniak, mas acontece que originalmente o logotipo mostrava Isaac Newton sentado debaixo de uma macieira. No entanto, esse logo era muito complexo e nos anos 80 foi substituído por uma maçã arco-íris. Logo se transformou em uma fruta monocromática simples, permanecendo assim até hoje. Dizem que a maçã está mordida porque, caso contrário, ficaria muito parecida com um tomate. Pode-se dizer com certeza que Jobs era um verdadeiro asceta. Ele seguia uma dieta vegetariana especial e até entrou no livro Guinness dos Recordes como o diretor com o salário mais modesto do mundo. Apesar do sucesso gigantesco de sua empresa, Jobs pagava a si próprio um salário de $1 por ano. Bill Gates. Este gênio da computação é considerado o principal rival de Jobs, como no caso do confronto entre Windows e Macintosh. Mas isso não é inteiramente verdade. Claro que Steve e Bill sempre foram concorrentes e muitas vezes se intimidavam, mas o respeito em seu relacionamento era constante. Uma vez em 2011, Bill chegou a escrever uma carta para Jobs dizendo que ele deveria estar orgulhoso de seus filhos. Segundo a esposa de Jobs, ele lia constantemente a mensagem, até mesmo a manteve no travesseiro por um tempo. Assim como Steve, o fundador da Microsoft, foi expulso da faculdade, o que não o impediu de construir uma carreira brilhante. Tendo grande interesse por programação desde a infância e graças à sua empresa, ele se tornou bilionário aos 31 anos. E é claro, abriu de várias maneiras o mundo dos computadores pessoais à humanidade. Suas ideias sempre estiveram à frente do tempo. Talvez o único erro profundo que Gates cometeu tenha sido pensar que a internet fosse um setor sem perspectiva. Felizmente, isso foi no início da rede mundial de computadores, e Bill rapidamente percebeu seu erro. E por hoje acabamos por aqui, galera. Até logo, tchau!